Capítulo 14. O efeito irmã. Depois de dizer a Kirili para arrumar suas coisas para a viagem, uma tarefa que ela imediatamente partiu para realizar, ele encheu seu quarto com orbes multicoloridas de luz e desceu à cozinha para enfrentar a mãe. O show de luzes era algo que ele fazia em todos os reinícios, já que ele não tinha certeza de que Ilse concordaria em organizar aulas adicionais para ele, a menos que ela tropeçasse nele. Não que isso lhe fizesse muito bem, já que esses pequenos loops em que ele estava preso cessaram muito cedo para ganhar alguma coisa com isso, mas ele continuou fazendo isso de qualquer maneira. Apenas no caso. Quem sabia, talvez esse reinício em particular fosse aquele em que Isashi parasse de morrer tão cedo. Mamãe o estudou como um falcão quando ele desceu as escadas, procurando qualquer falha em sua aparência que ela pudesse criticar. Ele sabia por experiência que ela encontraria algo a reclamar, mas ele realmente não se importava. Ele estava vestido o suficiente para evitar uma palestra prolongada sobre honra da família, e isso era tudo o que importava. Por um tempo, ele tentou usar seu ciclo de tempo, dada a presciência, para parecer perfeito apóstrofo, mas isso não funcionou nela. Fale sobre altos padrões. Talvez ela realmente foi deliberadamente tentando irritá-lo para garantir que ele se recusaria a levar Kirili com ele. Sentado à mesa, ele empurrou o mingau frio para o lado e começou a comer maçãs, ignorando o aborrecimento da mãe em rejeitar a comida. Depois que ela percebeu que ele não ia dizer nada, ela soltou um suspiro dramático e se lançou em um de seus monólogos, dançando em torno do problema real. Ela queria conversar com ele sobre a possibilidade de ele levar Kirili com ele para Soria. Agora que penso nisso, disse a mãe, finalmente decidindo chegar ao ponto, eu nunca te disse que vou a Kochi com seu pai para visitar Daimen, não é? Você quer que eu leve Kiri comigo para Soria? Zorian adivinhou o apóstrofo. E, o que? Ela piscou, surpresa por um segundo. Então ela balançou a cabeça levemente e suspirou. Ela lhe disse, concluiu. Sim, Zorian confirmou. Tanto para escolher o momento certo como concordamos, disse a mãe. Acho que devo ir e confortá-la. Porque ela precisaria de conforto. Zorian perguntou. Eu disse que sim. Ela estava em êxtase. Ela está em seu quarto agora, arrumando suas coisas. Ela olhou para ele como se de repente ele tivesse começado a recitar poesia clássica. Zorian não sabia se deveria se sentir culpado ou irritado. Foi realmente aquilo estranho para ele concordar com isso. Antes de se matricular na academia, passara mais tempo com o pequeno diabinho do que qualquer outra pessoa da família, inclusive a mãe. Ele era mais pai de Kirili do que ela e o pai já foram. Realmente, se Kirili tivesse acabado de lhe dizer que queria ir sozinha, em vez de ter a mãe falando por ela, ele provavelmente teria concordado com isso depois de discutir, mesmo antes do ciclo do tempo. Irritado. Ele definitivamente estava se sentindo irritado com ela. Ele lançou um olhar desafiador para a mãe, desafiando-a a dizer algo. O quê? Ele estalou depois de alguns segundos de olhar em comum. Nada, ela disse, educando sua expressão em algo ilegível. Estou surpreso, só isso. Fico feliz que você finalmente esteja começando a pensar em alguém que não seja você. Você já pensou em morar? Confirmei Zorian. Depende se terei que pagar pelos arranjos do meu próprio bolso ou se você me dará dinheiro extra para alugar. Agora você está apenas sendo um insulto, a mãe dele bateu. É claro que lhe daremos dinheiro para alugar. Quando é que fizemos você pagar por despesas essenciais de vida sozinha? Quanto você precisa? Como se sua própria observação sobre ele finalmente pensasse em alguém que não fosse ele, não fosse tão ofensiva. Ele estava apenas respondendo da mesma forma. Mas sim, Zorian admitiu de má vontade que ela estava certa, que seus pais tinham muitas falhas, mas eles nunca o deixavam passar fome ou sem teto, a menos que estivessem completamente falidos. Ele era o filho desfavorecido, mas mesmo assim era um filho. Eles passaram os próximos minutos discutindo as despesas de moradia em Soria, discutindo sobre quanto dinheiro ele precisaria para alugar um lugar e alimentar Kirili. Ele, é claro, favoreceu quantias maiores, e sabia o suficiente sobre a economia de Soria para dar peso a seus argumentos. Mãe não escondeu sua surpresa pelo conhecimento dos preços dos aluguéis em vários distritos de Soria. Aparentemente ela estava com a impressão de que esse conhecimento pé no chão não lhe interessava. Zorian decidiu não explicar que estava acompanhando os preços do aluguel para poder se afastar de casa a qualquer momento, em vez disso, tentando mudar de assunto.
Ele não era muito eficaz a esse respeito. A mãe estava teimosamente fixada naquele pequeno factoide traço, mas a chegada de Ilsa o salvou de seu interrogatório. Mamãe rapidamente se desculpou, dizendo que iria ajudar ele a fazer as malas, mas Zorian ainda levou Ilsa de volta ao quarto dele quando perguntou onde eles poderiam ter alguma privacidade. Ele teve que mostrar a ela todas aquelas luzes que ele acidentalmente esqueceu de dissipar, afinal. A princípio, a conversa prosseguiu de maneira bastante padrão, mas a rotina usual com a qual ele estava acostumado foi rapidamente destruída quando chegaram ao tópico da habitação. De acordo com isso, começou Ilsa, sacudindo momentaneamente um pedaço de papel que ela estava segurando. Você viveu na academia nos últimos 2 anos. Suponho que você também pretenda fazer o mesmo este ano. Na verdade, não, respondeu Zorian. Vou levar minha irmã mais nova comigo este ano, então não posso fazer isso. A menos que a academia faça concessões por essas coisas. Não, Ilsa disse. Imaginei, Zorian disse, não realmente surpreso com isso. Ficaremos em um hotel por alguns dias até encontrar um lugar para alugar. Ilsa deu a ele um olhar estranho que Zorian teve problemas para decifrar. Você já não tem um lugar reservado? Ela perguntou. Não, Zorian disse. A decisão foi um pouco abrupta, então não tive tempo de fazer os preparativos adequados. Por quê? Posso ter uma solução para você em relação a isso, disse Ilsa, endireitando sua postura para uma postura um pouco mais séria. Você quer dizer que conhece um lugar que eu poderia alugar? Zorian perguntou. Ilsa assentiu. Isso é sorte, eu acho. O que você tem em mente antes de tudo? Quero enfatizar que o que estou prestes a oferecer a você não tem nada a ver com a Academia Real de Artes Mágicas de Soria, advertiu Ilsa. Isso é algo estritamente entre nós dois, entendeu? Ok, disse Zorian com cautela. Ele estava ficando um pouco preocupado agora, mas não sentiu nenhum engano ou má intenção de Ilsa. Ele esperou para ouvir o que ela estava oferecendo. Um amigo meu está alugando quartos a taxas muito razoáveis. Ilsa começou. Após vários minutos de perguntas e leituras nas entrelinhas, Zorian decidiu que daria uma chance ao amigo de Ilsa. Suas taxas razoáveis eram um pouco caras, mas eram administráveis. Ilsa também sugeriu que sua amiga amava crianças e ficaria feliz em cuidar de ele enquanto ele estava na aula, que valeria cada peça que ela pagasse pelo local, se fosse verdade. Depois disso, o tópico mudou para sua escolha de mentor ou melhor, o fato de ele não ter permissão para escolher e sua escolha de eletivas. Como ele já havia experimentado todas as eletivas em que estava remotamente interessado até agora, suas escolhas eram bastante constantes neste momento: botânica, astronomia e anatomia humana. Ele os escolheu apenas porque sabia que os professores dessas disciplinas em particular não se importavam nem um pouco se ele escolhesse não ir à aula, e porque a Koja não escolheu nenhum deles como dele eletivas, e, portanto, não sabia que ele as estava pulando. No momento em que Ilsa voltou para a academia, ele desceu as escadas como uma manada de elefantes, ignorando as advertências da mãe sobre correr dentro de casa. Sem dúvida, ela havia terminado de fazer as malas há um tempo atrás e estava simplesmente esperando Ilsa sair para que ela pudesse sair. Estou pronto. Ela sorriu feliz. Então, você tem tudo embalado? Perguntou Zorian. Sim. Ela assentiu. E os meus livros? Perguntou Zorian. Porque eu arrumaria seus livros. Ela fez uma careta. Você pode fazer isso sozinho, preguiçoso. Bem, você os pegou do meu quarto e os escondeu debaixo da cama, observou Zorian. Oh! Seus olhos se arregalaram na compreensão. Aqueles livros. Acho que esqueci de devolvê-los a você. Vou colocá-los de volta no seu quarto, ok? Do que vocês dois estão falando? Mãe perguntou quando ela se aproximava. Nada. Ele disse com uma voz levemente em pânico, girando rapidamente para enfrentar a mãe. Acabei de esquecer uma coisa, só isso. Eu já volto. Ela rapidamente subiu as escadas, ignorando as repetidas advertências da mãe sobre não correr em casa. Zorian olhou para sua forma de recuo com olhos estreitos. Por que Kirili estava tão assustada com a mãe descobrir que estava tirando livros do quarto dele? Não foi a primeira vez que ela se serviu das coisas dele. E a mãe nunca se importou antes. Havia algo de significativo escondido naquela reação aparentemente inócua, ele apenas sabia disso. Ele estava começando a pensar que não conhecia Kirili tão
bem quanto pensava. Quebrar, estou entediado. Zorian abriu os olhos e olhou para sua irmãzinha. Ele não conseguiu fechar os olhos por mais de um minuto sem que ela dissesse algo ou acidentalmente chutando nos joelhos com seus sapatinhos pontudos. E ele achou que o locutor da estação era irritante. Eu posso dizer, ele disse, revirando os olhos. O que você quer para fazer sobre isso? Jogue um jogo comigo. Ela disse esperançosamente. Já não fizemos o suficiente disso? Ele suspirou. Há tantas vezes que posso vencê-lo no carrasco antes que fique chato. Você estava trapaceando. Ela protestou. Asfixia nem sequer é uma palavra real. O que? Claro que é. Ele atirou de volta. Você é apenas mentiroso. Ela interrompeu. Seja como for, Zorian, zombou. Não é como se fosse o único jogo em que ganhei. Então você admite que trapaceou nessa. Ela concluiu triunfante. Zorian abriu a boca para voltar antes de fechá-la novamente. Por que estou discutindo sobre isso? Ele perguntou em voz alta, embora tenha sido direcionado mais para si do que Kiri. Um som agudo e estridente que sempre anunciava a voz do locutor da estação interrompeu qualquer argumento adicional que pudesse ter. Agora, parando em cursa, uma voz desencanada ecoou. Um som crepitante novamente. Repito, agora parando em cursa. Obrigado. Oh, graças aos deuses, Zorian murmurou. Não apenas chegar à cursa significava que 3/4 da jornada haviam terminado, mas também significava que alguém iria se juntar a eles em seu compartimento, dando assim a Kiri ele outra pessoa para irritar. Alguém que não fosse Iberi, embora ele propositalmente evitasse seu compartimento habitual para o garantir que ele e Kiri nunca se encontrassem, já que ele suspeitava que uma conversa entre eles não terminaria bem. Kiri não gostava mais de Fortov do que Zorian, e ela era muito menos diplomática sobre isso. Tantas pessoas, Kiri observou, assistindo à multidão, na estação de trem pela janela. Todos esses alunos são como você? A maioria deles, sim, disse Zorian. Embora nem todos eles frequentem a mesma escola que eu. Há mais de uma academia em Soria. Eu pensei que os magos eram mais raros do que isso, ela disse. Mamãe diz que você precisa ser realmente inteligente para ser um. Você acha que eu também poderia ser um mago um dia? Claro, ele deu de ombros. Sério? Ela perguntou, uma mistura de excitação e suspeita irradiando de sua voz e postura. Zorian supôs que ela esperava que ele usasse o seu acordo como um cenário para uma piada mesquinha ou algo assim. Sim, ele confirmou. Não vejo por que você não conseguiu. Você parece estar indo bem o suficiente na escola pelo que eu vi, então não vejo por que sua inteligência seria um problema. E não é como se nossos pais não pudessem enviar você para algum lugar, mesmo que não seja Soria. Kiri ele não respondeu, optando por olhar pela janela em silêncio e recusando-se a olhá-lo nos olhos. Ele estava prestes a perguntar o que havia de errado quando a porta do compartimento se abriu, distraindo-o. Birnivarim, o garoto se apresentou. Posso sentar aqui? Zorian acenou sem dizer uma palavra. Esse foi o cara que o inspirou a procurar emprego na biblioteca na última vez em que conversaram. O garoto tinha sido bastante falador naquela época, então ele deveria ser perfeito. Mesmo que ele estivesse inclinado a conversar com alguém tão jovem, ele duvidava que Kirill o deixasse ignorá-la, e ele parecia educado demais para simplesmente desprezá-la na cara dela. Espero que ele mantenha Kirill ocupada até o resto da jornada. Sou Kirill Kaczynski, sua irmã prontamente se apresentou, e esse é meu irmão Zorian. Você é um estudante como Zorian. Você pode fazer mágica? Bem. Sim, disse Birn, dividido entre o desejo de perguntar sobre o sobrenome e o desejo de ser educado e responder à pergunta de Kirill. A polidez venceu no final. No entanto, sou apenas um primeiro ano, então não é como se eu tivesse algo com que me gabar. Infelizmente para Birn, ele teria que esperar um pouco antes de poder perguntar sobre o sobrenome. Kirill estava em um rolo e prontamente agrediu o pobre garoto com todas as perguntas imagináveis. Zorian logo descobriu que Birn era filho único de 2 magos de primeira geração de Corsica e sua família tinha expectativas muito altas dele. Birn estava tão empolgado por estar longe de seus pais autoritários quanto por aprender mágica. Isso, pelo menos, era algo que Zorian poderia simpatizar. 3 irmãos mais velhos, hein? Birn riu. Pobre você. Embora eu meio que gostaria de ter alguns irmãos mais velhos. Meus pais podem ter alguém para se concentrar de vez em quando.
Eu sei o que você quer dizer, Kirin, ele disse. Desde que Zorian começou a ir à academia, a mãe não tem ninguém além de mim para prestar atenção. É uma merda. Zorian se encolheu de simpatia. Ele não tinha pensado nisso, mas lançou muita luz sobre o comportamento de Kirin nos últimos 2 anos. Sem Zorian lá para agir como um para-raios figurativo pelas críticas da mãe, o tempo de Kirin em casa provavelmente deu uma guinada acentuada para pior na sua ausência. Uma parte dele ficou satisfeita com o fato de o pequeno diabinho ter sido forçado a experimentar parte do que ele passou em suas interações diárias com a família, mas ele achava que ela não merecia algo assim. Então, eu queria perguntar, disse Bill. Seu sobrenome é bastante distinto. Não são muitos os Kaczynskis andando por aí. Você está relacionado com Daimen Kaczynski por acaso? Ele é nosso irmão, disse Kirin. Sério? Perguntou Bill animadamente. Você sabe, eu não ouvi nada sobre ele há um tempo. O que ele está fazendo atualmente? Ele está em Koth, disse Kirin. Acho que ele encontrou algo na selva, mas... não sei. Eu realmente não falo com ele com tanta frequência. Ele está sempre viajando. É mais provável que você descubra sobre ele nos jornais do que falando comigo. Zorian o conhece melhor do que eu. Zorian deu uma olhada rápida em Kirin por colocá-lo no local assim, e no tópico de Daimen. O pequeno diabinho enfiou a língua nele. HMPH. Daimen e eu não nos damos bem, disse Zorian sem rodeios. Não há muito que eu possa lhe dizer sobre ele que Kirin ainda não o fez. Oh, Bill, disse, obviamente decepcionado. Ele soltou uma risada levemente tensa, tentando dissipar a atmosfera um tanto estranha que descia no compartimento. E aqui pensei em ter algumas histórias privilegiadas sobre um dos meus heróis. Embora eu suponha que de uma maneira eu fiz, não é? É um pouco triste que ele não tenha tempo para sua família. De Zorian sem compromisso. O resto da jornada foi sem intercorrências, exceto que Bill decidiu acompanhá-los por um tempo depois que eles desembarcaram. Bill e Kirin ficaram impressionados e mais do que um pouco intimidados, pelo tamanho e atividade da estação ferroviária de Soria, e Zorian decidiu ser legal e fazer um breve passeio pelo local. A turnê acabou não sendo tão breve quanto ele pretendia, porque Kirin insistiu em navegar nas lojas. Ele tentou dizer a ela que todas as lojas dentro e ao redor da estação de trem vendiam mercadorias muito caras porque podiam, graças à sua localização favorável, e que ele não compraria nada para ela, mas isso não a impediu nem um pouco. Ela estava apenas olhando apóstrofo. Bill, por alguma razão insondável, ficou do lado de Kirin. Ele também gostava de navegar nas lojas. Aparentemente. Loucura. Como haviam perdido tanto tempo, no entanto, a chuva já havia começado a cair quando estavam prontos para partir. Bill não tinha guarda-chuva, é claro, e mesmo que tivesse, a quantidade de bagagem que carregava tornaria uma caminhada pela chuva um empreendimento problemático. Zorian relutantemente se ofereceu para ajudar. O garoto parecia tão infeliz com essa mudança repentina de eventos do que Zorian não tinha coragem de simplesmente ir embora. Além disso, Kirin lhe não deixou fazer isso, e ele não queria fazer uma cena arrastando-a para longe para que eles pudessem estar a caminho. Eu realmente aprecio isso, sabia? Bill disse, curiosamente escovando os dedos contra a cúpula do feitiço de barreira da chuva ao seu redor. Não sei o que teria feito se não fosse por você. Não parece que a chuva vá parar tão cedo. Pela última vez, está tudo bem, Zorian suspirou. Realmente, vivo para ajudar. Bill secretamente falou obrigado a Kirin, que estava brincando descaradamente com a barreira da chuva, enfiando os braços e as pernas do lado de fora da cúpula protetora e depois puxando-os de volta, fazendo com que ela lhe desse um polegar para cima. Aparentemente, o garoto sabia a quem agradecer por sua boa sorte. HMPH. Se ele ficasse sem mana a meio caminho de sua nova casa depois de levar Birne para a academia, estaria na cabeça dela. A barreira da chuva estava bastante drenando, e ele teve que aumentá-la para cobrir o 3, mais o disco flutuante que carregava sua bagagem combinada. Este feitiço é incrível, declarou Kirin. Quão difícil é? Você acha que poderia me ensinar como lançar este? Não vou contar a ninguém. Oh, por favor, Zorian bufou. Você nem consegue sentir sua mana, muito menos moldá-la. Não é uma questão de legalidade, é uma questão de habilidade. Levaria meses se você fosse algum tipo de gênio, 1 ou 2 anos de outra forma.
Apenas espere até você se matricular em uma escola de mágica, ok? Kiriele imediatamente esvaziou. No final, eles conseguiram depositar Billy na segurança das próprias enfermarias da academia sem problemas antes de seguirem seu próprio caminho. De fato, eles quase chegaram ao seu destino antes que Zorian ficasse sem mana, fazendo com que a barreira da chuva acabasse. ênfase em quase apóstrofo. Ele esperava que o amigo de Ilsa não fosse sensível sobre as pessoas trazerem água para dentro de casa. Quebrar, você deveria ter esperado. Honestamente, o que o levou a andar por esse clima horrível? Hoje em dia, as crianças pensam que são invencíveis. Zorian revirou os olhos para a repreensão do anfitrião, não escondendo nem um pouco a reação dele, já que ela estava ocupada vasculhando um conjunto de gavetas e não estava realmente de frente para ele. A chuva teria continuado durante toda a noite embora ele não pudesse dizer exatamente a ela como sabia que então esperar por isso não era uma opção. Além disso, eles teriam se saído bem se ele não tivesse sido tão teimoso em levar Bill ao recinto da academia primeiro. E também, não é como se a breve corrida pela chuva fosse tão traumática. Então, realmente, por que ela estava ficando tão preocupada com isso? Seus pensamentos foram interrompidos por uma toalha batendo na cara dele. Lá. Você pode usar isso para secar o cabelo, disse ela. Vou ver se sua irmã precisa de ajuda. Você só espera que ela não fique doente com isso ou estará ouvindo de mim sobre isso, ouviu? Ela não é um cubo de açúcar, Zorian murmurou. Ela não vai desmoronar só porque ficou um pouco molhada. Ou isso foi falado com muita suavidade para ele ao ouvir ou ela decidiu ignorá-lo, mas de qualquer maneira ela passou por ele e saiu da sala. Sem preocupação, Zorian sentou-se em uma cadeira próxima, estudando o lugar em que estavam. O senhorio deles, uma Imaya Kuroshika, era uma mulher animada de meia-idade que rapidamente os conduziu quando os encontrou, encharcados, à sua porta. Ela nem sequer pediu suas identidades antes de fazer isso. Foi necessária uma introdução por Zorian até que ela percebeu que eles realmente tinham um motivo além de sair da chuva quando bateu na porta dela. Zorian ficou tentado a entregar sua própria repreensão à mulher por ingenuidade deixar estranhos entrarem em casa, mas ao contrário de algumas pessoas, ele escolheu não ser difícil. Ela parecia legal, suficiente, considerando todas as coisas. No mínimo, ela não parecia ser um daqueles proprietários que tentaram sangrar seus inquilinos por tudo que podiam se separar, embora fosse difícil ter certeza disso em breve. A parte que o irritou um pouco foi que Maya parecia considerá-los vivendo em sua casa um acordo já feito. Ele só concordou em verificar o local, nada mais. Depois que Maya voltou, com Kiriele, que havia trocado de roupa e secado o cabelo nesse momento, e parecia completamente inalterada pelo fato de ela estar correndo pela chuva torrencial há menos de uma hora atrás, eles começaram a falar. Zorian teve que dirigir a conversa de volta ao tópico de sua estadia de vez em quando, já que Maya e Kiriele se contentavam em deixar a conversa vagar, se ele deixasse. Ele também teve que chutar Kiriele algumas vezes debaixo da mesa para fazê-la calar a boca, e Ilsa havia lhe dito para nunca abordar o tema do casamento e dos maridos na frente de Maya por alguma razão não especificada. Zorian gostou quando as pessoas respeitavam sua privacidade, então ele se contentou em fazer o mesmo com Imaya e alertou Kiriele para cumprir a regra também. Algo com o qual ela, evidentemente teve problemas, devido à sua tendência a balbuciar. O arranjo deles não era exatamente do seu agrado, com toda a honestidade. A casa de Maya claramente não havia sido projetada para alugar era uma casa familiar normal, embora grande, que tinha um monte de dormitórios vazios no segundo andar. Zorian e Kiriele estariam recebendo um deles, e eles compartilhariam o restante das instalações da casa com Imaya e os outros dois inquilinos que estavam programados para chegar nos próximos dias. Isso era muito menos privacidade do que ele se sentia confortável. Sem mencionar que o quarto deles tinha apenas uma cama, o que significa que ele teria que dormir junto com Kiriele. Zorian passou algumas noites com Kiriele quando era mais jovem e sabia que Kiriele era uma dorminhoca, inquieta e uma capa, então ele teve grandes problemas com isso. Felizmente, eles eram os únicos inquilinos no momento, então Imaya permitiu que ele reivindicasse um quarto adicional para si mesmo, sem nenhum custo extra, com a estipulação de que ele voltou com Kiriele quando ela encontrou um inquilino adequado para isso. Zorian decidiu olhar silenciosamente para outros lugares para alugar amanhã, apenas no caso. Quebrar,
Apesar de seus novos arranjos de vida e da presença de Kiriele, os próximos dias foram bastante comuns. Ele se candidatou ao emprego na biblioteca. Ele foi conversar com Ilsa sobre instruções avançadas e escolheu a adivinhação como uma disciplina em que estava interessado. Ele praticava vários exercícios de modelagem sempre que tinha algum tempo livre, concentrando-se, principalmente no norte, encontrando já que esse exercício deveria ajudar nas adivinhações. Taiwen localizou, apesar de sua mudança de residência, e Zurian a notificou sobre os rumores sobre magia mental usando aranhas gigantes correndo pelos esgotos para garantir que ela sobreviveria ao encontro. Apesar de suas dúvidas, ele decidiu não deixar o lugar de Maya, já que Maya fez um trabalho magistral de manter Kiriele feliz e de costas. Por sua parte, Kiriele foi notavelmente bem comportada. Ela passou muito tempo desenhando coisas. Ele nem sabia que ela gostava de desenhar. Ela nunca fez isso em casa, tanto quanto ele sabia. Talvez a viagem a tenha inspirado a aceitar um hobby? De qualquer forma, uma vez que esses primeiros dias se passaram, tudo simplesmente saiu dos trilhos. Por um lado, o reinício não havia terminado naquele momento e continuava, o que era digno de nota por si só. Mais importante, porém, Ilsa foi novamente convidado a cumprimentar Kael e sua filha na principal estação ferroviária de Soria. Apenas para descobrir que Kael também havia alugado um quarto na casa de Maya. Pela mesma razão que ele tinha, também, Ilsa havia recomendado o local. Então, agora ele estava morando na mesma casa com sua irmã mais nova, um Morlock adolescente e sua filha, e um senhorio que realmente não agia como um senhorio. Ele finalmente encontraria seu instrutor de adivinhação. Finn jogaria bolinhas de gude nele novamente na próxima sexta-feira. Ilsa aparentemente visitava a casa de sua amiga regularmente, e Maya convidou Taiwen para comer com eles no próximo domingo, enquanto tentava convencer Zurian a segui-la até os esgotos. Claramente, este não seria o seu reinício médio. Ainda sinto que estou tirando vantagem de você, disse Kael, derramando um punho cheio de pó azul em um recipiente de vidro transparente. E ainda não consigo imaginar por que, Zurian disse, sem tirar os olhos dos minúsculos cogumelos azuis que ele estava moendo em mais pó. Estou com seu laboratório com ingredientes e você me deixa ser sua assistente enquanto faço seu trabalho. Você economiza um pouco de dinheiro em reagentes e eu tenho alguma experiência alquímica prática. O que há de predatório nisso? Aqui. Ele empurrou os cogumelos em pó para o garoto de cabelos brancos, que suspirou na derrota e voltou ao trabalho. Zurian reservou um tempo para dar uma olhada na oficina sem ser muito flagrante. A oficina de Kael foi incrível, considerando que era realmente apenas um porão que Maya doou ao garoto para que ele pudesse convertê-la para seus propósitos. Montá-lo foi a primeira coisa que Kael fez depois de se mudar para o local, com Maya surpreendentemente despreocupada com um mero estudante da academia trabalhando com perigosas misturas mágicas bem embaixo de sua casa. Ilsa me garantiu que Kael sabe o que está fazendo, disse ela. Bem, ele provavelmente fez, mas ainda assim. Quanto ao equipamento, ele foi emprestado a Kael pelas autoridades da academia. Segundo Kael, estava bastante desatualizado, mas o impasse não podia se dar ao luxo de ser exigente e teve sorte de conseguir alguma coisa. Eu simplesmente não acho que o preço do reabastecimento da minha oficina vale a experiência que você terá, disse Kael, derramando água fervente no recipiente cheio de piró e adicionando algumas bolinhas pretas estranhas que Zurian não reconheceu. De fato, considerando o quão bom você é nisso, eu provavelmente deveria estar pagando você para ajuda. Não se preocupe, Zurian repetiu, esperando que desta vez continuasse. Ele não podia dizer exatamente ao garoto que sua conta poupança seria recarregada espontaneamente quando o ciclo recomeçasse, por isso era difícil explicar por que o dinheiro não era muito importante para ele. No geral, sua interação com Kael foi muito mais amigável desta vez. De má vontade, ele teve que admitir que Kiriele tinha muito a ver com isso. Ela se deu bem com Kana rapidamente, apesar de a outra garota ser praticamente um bebê, o que parecia deixar Kael à vontade com os dois. Depois disso, os dois descobriram que se davam muito bem e Zurian decidiu ajudar o impasse com sua alquimia e aprender algo ao mesmo tempo. O que levou à sua situação atual. Toda essa situação é terrivelmente estranha, disse Kael após um minuto de silêncio. Não de uma maneira ruim, no entanto. Kana é mais feliz que eu, já havia há algum tempo. A propósito, sou muito grata à sua irmã por tudo o que ela fez por ela. Para ser sincero,
Não sei quanto tempo vai durar, admitiu Zurian. Por enquanto, ela acha Kana fofa e provavelmente acha agradável ter alguém prestando atenção nela com tanta atenção. Ela tende a ficar entediada muito rapidamente. E, de qualquer forma, ela está apenas em Soria temporariamente, enquanto minha família está visitando meu irmão em Kout. Bem, isso é muito ruim, Kael suspirou. Então ele sorriu para Zurian. Embora eu suponha que você ficará aliviada quando ela finalmente sair. Bem, quem sabe, Zurian disse. Vamos ver como vão as coisas. Ela não é tão ruim agora, então talvez ela não seja uma praga total como costuma ser. Espero que parte da atitude de sua filha a atrapalhe a tempo. Oh, isso seria uma pena, disse Kael. Seria uma pena para uma garota tão animada perder sua centelha de vida. Eu mesmo gostaria que Kana tivesse um pouco desse entusiasmo sem limites. Vamos negociar, então? Ofereceu Zurian. Não, Kael bufou. Traga-me o aipo de água e fique quieto por um tempo. Eu preciso me concentrar nesta parte. E então Zurian ficou em silêncio e viu Kael trabalhar, e pensou no que o resto do mês traria.